A gente está aí na nossa campanha, né, dos 90 dias, a gente tem sempre frisado, se você pode, né, e quer se envolver, quer conhecer um pouquinho mais, ou quer escutar, né, ou ver, né, em vídeo as palavras que estão sendo ministradas nessa série, você pode acessar lá, igrejadejacarepaguá.com/90 dias, e você pode perceber, né, começar a entender um pouquinho mais profundamente o que Jesus veio apresentar para você. É completamente novo e quer mudar a gente, aquilo que está dentro da gente. Você crê nisso aí? Vamos lá. A gente vai ler um texto bem grande, é o capítulo 3 inteiro de 1 João. Ele não é tão grande assim, são 20 versículos, 24. E o título dessa mensagem está aí, Como Cristo. Eu tinha mudado ele, depois eu achei que ia ficar mudei ele agora, antes da gente subir a apresentação lá para a mesa, eu mudei, depois estou meio arrependido, vou contar para você, só no final, qual era o título original, né, para a gente conversar um pouquinho e entender um pouquinho, né, do plano de Deus para nós, e a estratégia que Deus tem para que a gente viva hoje. Você crê que Deus tem uma estratégia para você viver hoje sua vida como cristão? Você crê nisso? Legal, vamos ler lá. Eu vou pedir para você fazer uma coisa que quase nunca a gente pede, né? Eu vou pedir para você ler comigo no telão. Por quê? A versão que eu vou ler, que está no telão aí, é da Bíblia Viva. Ela é bem legal, mas vai ser diferente. Eu acredito que pouca gente tem a Bíblia Viva em papel aqui. Então, gosto de ler a Bíblia Viva e a Mensagem. São versões um pouquinho diferentes, né? Mas às vezes trazem um entendimento melhor e mais fácil para nós. E eu quero usar essa versão hoje com você. A gente vai ler esse capítulo aí, 3 de 1 João. Vamos lá comigo? Preste atenção, eu vou ler com você. Vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois Ele permite sermos chamados filho de Deus, o que realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, não compreende que somos seus filhos. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Mas sabemos que quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que verdadeiramente crer nisso, procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. Mas aqueles que continuam a pecar, transgridem a lei de Deus, porque todo pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se tornou homem, a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado. Portanto, se permanecermos junto dele e lhe formos obedientes, não pecaremos mais. Não pecaremos, mas aqueles que continuarem pecando devem entender isto. Eles pecam porque realmente nunca o viram nem o conheceram. Meus filhinhos, não deixem que ninguém engane vocês acerca disto. Se vocês estão constantemente fazendo o que é justo, é porque vocês são justos, assim como Ele é justo. Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. Mas o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um hábito, porque agora a vida de Deus está nela e, portanto, ela não pode continuar pecando, pois essa vida nova nasceu dentro dela e a domina. Assim, agora podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é certo, ficou uma falha aí, ou não pratica a justiça, não ama seu irmão e mostra que não é filho de Deus. Porque a mensagem enviada a nós desde o princípio é que devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim,
que era do maligno e matou o seu irmão. E por que ele matou o seu irmão? Porque Caim estava praticando o mal e sabia que seu irmão praticava o bem. Portanto, não se admirem, queridos amigos, se o mundo odiar vocês. Se amarmos os outros cristãos, isso prova que passamos da morte para a vida. Mas uma pessoa que não tem amor pelos outros permanece na morte. Qualquer um que odeia seu irmão em Cristo já é, na realidade, um assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna dentro de si. Nós sabemos o que é amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós. E, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. Mas, se alguém que se considera seguidor de Cristo possui o suficiente para viver bem, vendo o irmão em necessidade não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Então, saberemos com toda a certeza, pelas nossas ações, que estamos do lado de Deus e a nossa consciência estará limpa. Mas, se a nossa consciência estiver pesada, ou quando o nosso coração nos condenar e sentirmos que fizemos mal, o Senhor é maior que a nossa consciência e sabe tudo quanto fazemos. No entanto, meus queridos amigos, se a nossa consciência estiver limpa, pode ir ao Senhor com segurança e confiança e receber tudo o que pedimos, porque estamos obedecendo a Ele e fazendo as coisas que lhe agradam. E é isto que Deus diz que nós devemos fazer: crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar uns aos outros, como Ele nos mandou fazer. Aquele que obedecer aos seus mandamentos, esses estão vivendo em Deus e Deus neles. Sabemos que isto é verdade porque o Espírito Santo que Ele nos deu confirma isso. Esse texto é grande, mas bem grande. Mas João está escrevendo isso à igreja, aos cristãos. E você consegue perceber junto comigo que João, ele está vendo uma turma progredir bem, uma turma evoluir na percepção e na vida cristã, seguindo os princípios e valores, e ele está alertando uma outra turma: olha, não vai por esse caminho, porque esse caminho não é legal, olha, não faz isso, porque se você tiver essa atitude, você vai revelar que Cristo não está em você. E João o tempo todo vem fazendo esse alerta para a igreja e para nós hoje também. Ele vem dissertando: olha, tem uma turma fazendo o que é bom, tem uma turma indo por um caminho bom, e tem uma turma que não está fazendo propriamente aquilo que deveria, não está vivendo a realidade dos princípios de Deus na sua totalidade. E ele tenta corrigir essa turma. E eu queria conversar com você hoje, porque o que Deus colocou no meu coração é um alerta para nós, enquanto cristãos. Essa mensagem foi muito impactante para mim, e está sendo até agora. Eu realmente estou bem, ao mesmo tempo que envolvido com aquilo que Deus colocou dentro de mim. Às vezes a gente também não sabe como proceder. Então, beleza, vamos resolver. Como é que a gente faz? E é isso que eu quero conversar com você hoje. De fato, nós realmente somos feitos filhos de Deus. Você crê nisso aí? Você é filho dele? Então, a gente precisa parar de tentar se apropriar disso mais uma vez. Isso é fato, está escrito. Nós somos feitos filhos de Deus. E esse privilégio, esse direito, isso foi dado a nós com inteireza, por uma escolha e uma decisão nele. Não foi, a gente canta isso um monte de vezes, a gente fala sobre isso, mas muitas das vezes a gente acaba
em algum nível dentro de nós, tentando fazer por merecer. A gente vai falar um pouquinho hoje acho que esse papo vai torcer um pouquinho a nossa cabeça, vai trazer, acho que, algum desconforto para nós, mas eu creio que Deus quer nos levar a um outro nível. Você crê nisso aí, na sua vida? Né? Eu creio que você hoje vai poder fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões. Isso é uma realidade. E aquilo que é real, gente, é indiscutível. Aquilo que é fato, ele não pode ser discutido, nem ponderado, nem... Né? Não é bem assim. Não, é isso. Fato é aquilo que ocorreu. Você é filho e eu também. A partir do momento que nós cremos, aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, a Bíblia nos garante, nós fomos feitos filhos. Ponto. Acabou o assunto. Não precisa mais discutir sobre isso. Mas por que aconteceu isso, Rodrigo? Porque foi uma decisão. Nós não adquirimos o direito de sermos chamados filhos. Foi Deus quem resolveu nos chamar. Foi Ele quem resolveu isso por nós. Ele que resolveu pagar esse preço para que eu e você fôssemos filhos. A gente não podia fazer nada mais. Né? O nosso destino, o pastor André falou isso hoje aqui, né? A gente estava destinado à morte. Fomos trazidos para o reino da luz. Ponto. Por que isso aconteceu? Porque Ele te amou. Ponto. Acabou o assunto. Não tem mais que discutir isso. Mas como é que isso aconteceu? Isso é uma coisa que isso está remoendo dentro de mim já há algum tempo. Isso não foi nos dado, gente, essa conquista, ela não foi me dada e não foi dada a você ao custo da gente vir à igreja, ao custo de fazer muita oração, de ir a muita vigília, de cantar muito louvor, de dar muita oferta, ou de servir muito. Não! E a igreja, é isso que eu quero tratar com você essa noite. A gente tem tratado isso, a gente tem talvez colocado isso para dentro de uma conta que não existe. A gente tem, em muitas vezes, tentado entender, a gente tem visto, e eu não vou em nenhum momento diminuir isso, eu vou falar para você rapidinho, a gente vai falar mais para frente, mas a gente tem colocado o Jesus Salvador, o Jesus cheio de graça, o Deus que nos amou com amor incondicional, a gente tem celebrado isso continuamente na nossa vida. Isso é real. Só que isso não melhora, a intensidade desse amor, ela não fica maior ou menor, porque você vem muito à igreja, porque você ora demais, ou porque você serve muito bem, ou porque você dá uma oferta grande, não. É uma escolha dele, só dele. Eu e você, a gente não tem nada a ver com isso. A gente era só o alvo desse amor. Você entende o que eu estou falando? Você era o alvo disso. E o que está no meu coração é que muitas das vezes a gente pensa, ou talvez a gente perceba Deus como a gente é. Porque quando a gente começa, em tudo na nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz, se a gente tem um bom desempenho, se a gente funciona bem, a gente quer uma recompensa por aquilo. Sim ou não? No seu trabalho, se você trabalha bem, você queria muito que seu chefe te desse 3 salários de bônus. Mas como às vezes a gente acha difícil, a gente queria só que ele falasse, pô, cara, foi um bom trabalho que você fez. A gente já ficaria feliz a beça, né? Se você fez aqui, se você cantou bem aqui na igreja, ou se você desempenhou bem um trabalho, se você fez bem uma decoração, poxa, a gente tem a expectativa, sim, de que aquilo seja reconhecido. E a gente transfere essa forma de funcionar para Deus. Mas Deus não funciona assim. Deus não se encanta com isso. Deus não se encanta, Deus não fica chorando, maravilhado. Cara, porque você orou, ontem você orou 10 minutos, aí hoje você fez aquele esforço e orou meia hora. E a gente tem a impressão que Deus fica assim, cara, agora você é o cara. E a gente tem e a gente faz uma oração agora um pouquinho mais ousada. A gente agora pede uma coisa um pouco maior do que a gente pediu ontem.
Porque agora você orou mais 20 minutos. Porque agora nós subimos no monte. Porque agora você veio aqui e ninguém sabe, ninguém tem que saber mesmo. Né? Se você veio aqui e deu uma oferta grande, né? Ou abençoou a vida de alguém, a gente sai daquele momento feliz pra caramba. E a gente fala assim, caramba, agora, cara, eu tô cheio de poder. Se eu tocar em alguma coisa, vai dar choque. A gente tem essa impressão. Mas Deus não funciona assim. Ele resolveu amar você. Ponto. Simplesmente porque Ele resolveu amar você. Porque Ele é bom. A gente às vezes tem isso aí. A gente que Deus nos dê um prêmio por aquilo que fizemos. A gente quer uma recompensa pela vida cristã que nós temos. E aí, é o que eu vou trazer para você uma frase agora que eu vou ter que explicar ela. Mas a igreja de modo geral, gente, você quer que a igreja é o corpo de Cristo? Não é o que a Bíblia fala? Meu irmão, só há um cabeça e só um corpo espalhado por todo esse planeta. Você crê nisso aí? Nós fazemos parte de uma única família, a família dele, é o reino dele. Ele é o cabeça e eu e você, o corpo. E às vezes a igreja de forma geral, e isso é o que está me angustiando, não sei se angustiando é a melhor palavra, mas isso que está me tirando o meu conforto, não pela igreja de forma geral, mas por mim, né? A gente tem celebrado o Jesus, o Senhor, o Salvador, o doador, aquele que me abençoa, o abençoador, aquele que cura. A gente celebra esse Jesus o tempo todo. E glória a Deus por isso, isso é tudo real. Mas a gente está sempre olhando para nós. Eu quero sim o Jesus abençoador para Ele me abençoar. Eu quero sim o Jesus, cultuar o Jesus que cura para Ele sarar a minha vida, alguém da minha família. Eu quero o Jesus que provê na minha vida. Por quê? Porque eu quero ser abençoado, eu quero provisão na minha casa. E a gente está o tempo todo olhando nessa direção. Ah, Rodrigo, mas Ele não é tudo isso? Ele é tudo isso. Mas quando João está escrevendo aquele texto para a igreja, ele está dizendo, olha cara, você entende, olha, ele morreu por você, ele fez de você, agora filho, ok, mas e aí, vamos agora amadurecer, vamos progredir, vamos sair dessa visão somente que Deus está lá no céu, porque Ele ama você incondicionalmente. Antigamente, a igreja trazia, e muita gente trazia muito peso, né? Porque você errou, porque você pecou, ok, a graça está aí, então Deus tem perdão, Deus tem a segunda chance, você crê nisso? Mas Deus tem um propósito muito maior do que estar lá no céu, simplesmente falar assim, pô, eu vou abençoar meu filho, olha, eu quero que ele seja abençoado, eu quero que a família dele dê certo, eu quero que ele tenha sustento, eu quero que ele tenha abundância, eu quero que ele seja curado. Essa é tudo vontade de Deus, você crê? Mas o propósito, o plano dele para nós é muito maior que isso. E muitas das vezes a gente está limitando, a gente está falando de uma parte, de um pedaço desse Jesus que nos salvou. A frase está aí. A raiz do pecado não está na prática do erro, mas na presunção do acerto. Vou explicar porque depois que eu escrevi essa frase, que a prática do erro, né, a prática do pecado, a gente leu lá no texto do João que aquele que está em Deus, ele não torna do pecado um hábito. Mas ele fala lá embaixo, se ainda assim você pecar, se ainda assim você falhar, você tem um Deus que conhece tudo e sabe tudo aquilo que a gente faz. Então, eu queria explicar para você, porque o tempo todo a gente está olhando para a raiz, para o erro, ou a prática do erro, e quando, na verdade, muitas das vezes o maior problema da igreja, o maior problema meu e seu, é a presunção do acerto.
Porque se a gente, de forma geral, e eu creio que muitos de nós, a maioria de nós, poxa, eu olhei a minha Bíblia, eu tenho a minha vida com Deus, eu venho à igreja, eu trabalho em algum ministério, e a gente tem isso como a vida cristã. E diante daquilo que Jesus fez por nós, não é bem isso. Porque a gente vê esse pedaço da vida cristã e aí você fala assim, pô, cara, eu estou indo bem, pô. Eu estou orando, eu estou fazendo, eu estou indo no PG, né? Eu estou fazendo meu devocional, eu estou escutando aí o áudio. Quem está recebendo o áudio todo dia aí? Está abençoando sua vida? Legal, aí a gente põe lá um checkbox, né? Fiz, né? Pá, e beleza. E aquilo traz para nós uma certa segurança, né? Então, ok, então agora eu posso orar, eu posso chegar a Deus e orar e clamar o Jesus Salvador, o Jesus misericordioso, o Jesus curador, provedor, né? E a gente está bem na fita, a gente fica, estou tranquilo. Mas isso acaba, por algum lado, nos afastando, porque a gente tem uma consciência de que a gente está funcionando bem. Então a gente deixa de comunicar a Deus propriamente. Quando, na verdade, eu anotei uma coisa aqui que vou falar para você. Muitas das vezes, gente, o erro aproxima de Deus e o acerto afasta. Quantas vezes a gente vê, pastor, ora por mim. Ora por mim. Por quê, meu irmão? Não, cara, porque o meu trabalho está indo bem a beça. Não, porque, bom, minha família está ótima, cara, você tem que orar por mim. Vem cá, vamos aqui fazer, aqui vamos nós dois aqui orar um tempão. Não, mas por que você quer orar? Não, cara, porque eu passei no concurso. Olha, porque o meu trabalho está funcionando bem, eu fiz uma venda gigante. Acontece? Não. Quando alguém chega para mim e fala, pastor, vamos orar, pelo amor de Deus. Cara, por quê? Não, cara, meu casamento está indo para o beleléu. Olha, cara, então, quando a gente tem essa consciência do erro, a gente acaba aproximando. E quando a gente está acertando, a gente acaba se afastando. Mas, Rodrigo, como é que você vê isso na Bíblia? Funciona assim? Está lá na Bíblia, sim. 2 camaradas foram no templo. Quem é que saiu justificado? O que estava certo ou o que estava errado? Na Bíblia tinha um camarada que tinha 2 filhos. Um estava fazendo tudo certo. Ele era um filho exemplar. Ele fazia tudo o que o pai mandava. E o outro fez tudo errado. Quem é que foi justificado? Você consegue entender? Aquele filho que estava fazendo tudo certo, apesar de fazendo tudo certo, estava longe do pai. Mas aquele que errou, percebeu a sua falha e se aproximou. Isso é curioso. Eu estou falando isso porque Deus nos chamou, meu irmão, para a gente viver, para a gente revelar quem Jesus é. Você crê nisso? O que João estava tratando naquele texto com a igreja, ele estava dizendo, olha, cara, se você tem o Espírito de Deus dentro de você, você tem que revelar Ele por lá de fora. A igreja precisa ser uma exata imagem de quem Deus é. Vamos falar de Jesus aqui, porque a gente conhece o ministério de Jesus, a gente conhece a história, e muitas das vezes a gente acaba não atentando para o comportamento de Jesus. A gente olha hoje Jesus como o Senhor, Ele está lá, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele é isso tudo. Ele quer curar você, Ele quer abençoar essa casa, Ele quer trazer provisão, Ele quer dar a você um casamento excelente, filhos abençoados, Ele quer isso tudo. Mas muitas vezes, a gente de modo geral, só está enxergando esse Jesus. E esse Jesus, eu quero fazer uma separação com você aqui, porque qual seria o sobrenome de Jesus? Fala para mim. Fala, gente, sem medo de errar. Não, é Jesus? Cristo. Não é isso o nome dele? Jesus? E eu quero fazer uma separação com você aqui. Pode ser que a gente comece a dar nó na cabeça. Mas eu queria fazer uma separação aqui para a gente pensar
no Jesus e no Cristo. Quem é o Jesus que nós adoramos e cantamos glória a Deus por isso? Ele é, sim, digno de toda a honra, toda a glória. Mas ele é o Filho de Deus. E ele estava lá no céu, cheio de glória. Ele estava lá no céu com todo o domínio sobre tudo. Ele estava lá na criação, quando tudo foi formado. Mas quando ele vem a esse mundo, ele vem como Jesus, o Filho de Deus, mas para se tornar o Cristo. Estou falando com você porque a gente, enquanto igreja, isso é o que está ardendo no meu coração. A gente, enquanto igreja, tem celebrado Jesus, o Rei da Glória. A gente tem celebrado a Ele como Filho de Deus, como Todo-Poderoso. E a gente tem se esquecido do Jesus, o Cristo. E se você lembrar comigo, deixa eu ver. E se você lembrar comigo, o que Cristo é? Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi dado, foi entregue para a remissão de pecados. Então, qual é a imagem que nós devemos revelar? É a imagem de Jesus Cristo. A imagem e o poder, a santidade, a soberania de Jesus. Mas a entrega, o perdão dos pecados do Cristo. Recebemos o poder, de sermos filhos, mas continuamos a não manifestar a Deus. Por que isso acontece com a igreja? Meu irmão, eu fui criado na igreja. Eu já fui a muito culto onde o poder de Deus foi derramado tremendamente. Nós vivemos cultos aqui onde o poder de Deus é derramado tremendamente. Mas por que muitas vezes, então, a gente continua vivendo a mesma vida? Por que então a nossa transformação não acontece? Por que a gente continua, no outro domingo, a gente continua celebrando a Deus e orando: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, olha só esse problema, esse desafio que eu estou passando, olha só, olha o meu casamento, olha o meu filho, e a gente tem sempre algo que, o Senhor que está no céu, o Senhor que é o Todo-Poderoso, olha, intervém aqui na minha vida. A gente está o tempo todo com esse discurso, com essa oração, com essa vida cristã. Ah, Rodrigo, mas ela não é real. Ela é real demais. Mas tem mais do que isso. Tem algo mais do que simplesmente o Jesus Todo-Poderoso. Tem o Cristo, que a gente precisa revelar aqui na terra. Nós o tempo todo estamos nos reunindo para celebrar o poder de Jesus. E a gente vê o tempo, isso é bom demais. Quando que a gente vai se reunir para celebrar Cristo? Tem muita gente tendo muita experiência com Deus, e é verdade. Mas a experiência por si só, se ela não trouxer uma vivência, uma transformação com Deus, ela não vale muita coisa. A gente continua olhando para o Cristo que pode nos beneficiar, que Ele pode nos abençoar. E eu queria trazer para você um novo pensamento, não sei se novo, mas saculejar um pensamento dentro de você. A gente olha para Jesus, Cristo, o tempo todo. Eu botei isso aqui, né? Vamos pensar para você um pouquinho no Jesus e no Cristo. E eu queria falar para você do Cristo. Meu irmão, receber o poder de ser filho de Deus, ele precisa trazer para nós não simplesmente a capacidade de ser filho. Ele não traz para nós: Rodrigo, agora eu sou filho de Deus. Então, e a gente ora isso. E, Rodrigo, mas está errado. Não está errado, mas vem comigo. A gente ora, agora eu sou filho de Deus.
Mas Deus não nos capacita para ser o primeiro. Esse poder não vem a nós para a gente ser o primeiro, mas esse poder vem a nós para a gente conseguir ser o último. Você consegue pegar isso aí? O plano de Deus para nós em transformar a gente em filho não é beneficiar você ser o primeiro. Agora eu sou filho de Deus, então vou orar, então vou arrumar aquele primeiro emprego, sou eu, a vaga é minha, porque eu sou filho. Aí gente está orando o tempo todo assim. Cara, aquela vaga do emprego, ou aquele carro que eu quero comprar, não sou eu que vou comprar, porque eu sou filho. E a gente bota isso, quando na verdade o Cristo veio para nos capacitar, não sermos o primeiro, mas a sermos o último. A sermos aquele que espera todo mundo entrar e vai depois. Meu irmão, a capacidade que Deus tem para nós em nos chamar de filhos é que a gente o represente como Jesus Cristo, aquele que se doou, aquele que se entregou na cruz. E Ele capacita, como a gente acabou de participar aqui. Naquele dia de ceia, Jesus pega os elementos e Ele parte. E Ele distribui. Deus não quer que você seja filho para você comer primeiro. Ele quer que você seja o último. Ele quer que você, como filho, seja capacitado a ser referência nesse lugar. Ser referência. Rodrigo, mas tem um preço a ser pago, eu sei. Tem um preço a ser pago, sim. Vai custar algo. Porque a gente tem colocado a graça, o favor de Deus, então beleza, tudo vai dar certo para mim. Quando o plano de Deus é que a gente revele Ele, e Ele veio para ser, ele diz, em Mateus 20, se eu não me engano, Ele diz assim, eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Essa é a revelação do Cristo. O poder estava todo lá, mas a escolha também de ser, por poder, poderia ser o primeiro, mas por escolha, resolveu ser o último. Jesus não nos deu o seu poder não para sermos os primeiros. Jesus nos deu o seu poder para sermos, não para sermos os primeiros, mas para sermos o último. Rodrigo, mas ninguém gosta de ser o último. Eu sei. A gente precisava talvez estudar um pouco mais. A gente, enquanto igreja, a gente fica o tempo todo, como é que eu posso salvar a minha vida? E quando a gente faz isso, a gente está falando da vida de Jesus, né? Nesses 90 dias, eu vou trazer para você um episódio da vida de Jesus. A gente fica o tempo todo tentando trazer como salvar a nossa vida. Talvez eu e você, a gente devesse escutar mais, estudar mais, como perder a vida. Porque é isso que Ele nos ensina, cara, quando você perde a sua vida, aí que você vai ganhá-la. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Consegue perceber isso? Gente, o inferno tem colocado para nós, infelizmente até dentro da igreja, uma categoria de cristãos que só querem os benefícios, só querem que Deus os abençoe, só querem que Deus os faça ricos, só querem que Deus dê a eles destaque, só querem ser abençoados, famosos. As pessoas têm recorrido ao nosso Jesus, o Todo-Poderoso, para estar em evidência. Quando Ele nos chama a revelar Cristo. Percebe isso? Isso é grande demais e, ao mesmo tempo, o inferno tem trazido tanto desencontro para nós, tanta igreja promovendo tanta coisa, cara, só para beneficiar. Vem aqui que seus problemas vão ser resolvidos, vem aqui que sua dívida vai ser paga. A gente tem recorrido a Deus só para isso. Esse Jesus, Ele existe, Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Rei da Glória,
Mas ele veio a esse lugar não para ser Jesus, mas para ser Cristo. Para dar a sua vida, a dele, por você e por mim, que não merecíamos. E aí, esse é o verdadeiro Cristo. O Cristo é o Cordeiro de Deus que dá a vida pelos irmãos. E aí eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, porque a gente muitas das vezes... Deixa eu ver se eu botei ele aqui. Botei. A gente muitas das vezes esquece desse episódio. Esse episódio que eu quero trazer para você, eu vou só comentar ele, você sabe ele de cabeça. Jesus está lá com os discípulos e fala o seguinte: rapaziada, vamos conversar aqui, a gente vai reunir aqui, e daqui eu vou seguir para Jerusalém. Que lá eu vou ser moído, eu vou ser morto, lá eu vou ser torturado, e ele fala um monte de coisas. E Pedro fala assim: Senhor, peraí, manda aí um pouquinho. Por que o senhor não pensa em você? Por que você não dá uma atenção aí para você? Cara, não vai lá não, você vai morrer, você vai sofrer, fica aí. E você lembra qual é a resposta que Jesus dá a Pedro? Arreda Satanás. Aquele discurso de Pedro, meu irmão, ele tem que entender. Eu até acho que eu botei aqui, qual era a tentação, qual foi a tentação de Jesus naquele momento? Jesus está falando o seguinte: qual era a tentação? Salvar a si mesmo. A tentação de Jesus, e o André até falou isso hoje aqui, Jesus ora, ele estava tentado, ele falou para o pai: se der, passa de mim o cálice, se der, eu vou na próxima. Porque ele sabia o que viria, ele sabia o que iria acontecer. A tentação de Jesus naquele episódio era salvar a si mesmo. Era preservar a sua própria vida. E o poder que havia sobre ele poderia usá-lo e sim, salvaria a sua própria pele. E nós morreríamos todos. Mas pela sua escolha e decisão, ele disse: olha, cara, ninguém toma a minha vida, não. Eu que dou. Eu dou a minha vida por você, é uma escolha minha. Ele deu isso para você. Ele foi tentado a salvar a si, mas não. Por escolha resolveu se entregar. Eu estou falando isso por você porque muitas das vezes, meu irmão, a gente tem sido tentado, e eu falo por mim, o quanto a gente tem sido tentado. Eu esqueci de falar isso aqui. Ele veio para si, mas ele era Jesus, o Todo-Poderoso, mas ele veio para ser o Cristo, ele resolveu cumprir essa missão até o fim. Voltando para onde a gente estava. Ele está, a igreja, até o cristianismo tem colocado sobre nós uma possibilidade, uma característica de que assim, cara, você vai ser cuidado em tudo. Sim, você vai ser cuidado em tudo. Mas a gente só tem chegado a Jesus para isso. E a gente tem sido tentado, eu acho, nessa palavra aí. Quando Pedro fala para Jesus: cara, olha, não vai lá não. Poupe-se. Poupe sua vida. Poupe o seu trabalho, poupe o seu esforço. Se poupe, Olha para você um pouquinho. E aí é que eu quero falar com você, isso que está fervilhando dentro de mim, é porque a gente está o tempo todo olhando e não percebe que essa é uma conversa anticristo, do anticristo. Aquela conversa que estava acontecendo entre Jesus e Pedro era a favor do Jesus que estava ali, do homem Jesus. Mas não era a favor do reino, era contra o reino. E muitas das vezes a gente está nesse critério aí, a gente continua ouvindo isso de várias formas.
E eu quero explicar, eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso, porque isso é o que está dentro de mim, porque às vezes a gente, o tempo todo, fica olhando e, cara, eu não vou me esforçar, não. Eu não vou me esforçar um pouquinho, não. Agora tem mais um dia de ensaio ou um dia de culto e a gente vai ouvir. Cara, não vai, não. Você já vai 3 vezes por semana. Se poupe. Cuida de você, olha para você um pouquinho. Cara, tem um cara lá precisando de ajuda, lá, alguém da igreja, alguém do seu trabalho. Mas ele está longeão. Aí ele está lá em outra cidade, sei lá. Aí você fala assim, cara, eu tinha que ir lá. Você percebe aquela direção de Deus, tem que ir lá ajudar. Mas aí, ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de você fala assim, você já não conversou com ele? Você já não deu uma atenção? Ele está a um montão de quilômetros de distância. Você já fez sua parte. Se poupe. Preserve sua vida. Preserve o seu conhecimento, preserve seu dinheiro. Às vezes você está ajudando alguém, você dá uma força para alguém lá, aí você fala assim, caramba, mas, de novo? Não, mas, não faz mais não. Preserva isso, se preserva, se poupe. E a gente não percebe, gente, que isso está tirando a gente do propósito do reino. O propósito do Cristo, que é doar e se entregar a vida pelos irmãos. A gente tem tirado isso de dentro da gente, porque a gente está olhando para o Cristo que pode me beneficiar. A gente está olhando para o Cristo que pode abençoar a minha casa. Ele pode abençoar, inclusive, o meu ministério. Ele pode abençoar a música, o meu ministério de canto. Não sei. Ele pode abençoar a minha empresa. A gente está o tempo todo olhando para Jesus assim, quando Ele é o Cristo. E a gente ouve, não se envolve mais, não. Eu anotei um exemplo para eu dar para você, lá no final, mas eu vou dar agora. Isso aconteceu comigo várias vezes, e uma dessas vezes foi na segunda-feira passada agora. Eu dou aula na Atos aqui. Eu não gosto de falar de mim, mas eu gosto também. E quando deu 4 horas da tarde, o Guilherme me ligou, meu filho, falando, pai, que hora você vai chegar? E aí eu falei assim, filho, hoje o pai vai chegar tarde, porque eu vou dar aula lá na Atos, na igreja. Aí ele falou assim para mim, pai, poxa, mas você nunca consegue chegar cedo. Aí eu falei, poxa, filho, desculpa, mas o pai tem que ir e tal. Aí fiquei assim e desliguei o telefone. E aí, os próximos segundos, eu fui tentado, porque eu ouvi falar assim, cara, você vai lá, você está lá domingo de manhã, de noite, né? A gente está aqui na quarta. Aí tem aula da Atos na segunda, tem aula da Atos na Tijuca na terça, aí tem PG na quinta, e tem PG da Juventude na sexta, tem culto da Juventude sábado. E aí eu escutei, cara, faz o seguinte, liga pro André, joga a bomba lá no lugar dele, fala que você não vai não, vai ficar com seu filho. E a gente é tentado, eu acredito que todos nós, os pastores, a gente é muito tentado nisso. A nossa família paga um preço, mas é o preço do Cristo. E a gente muitas vezes entra nessa, não, cara, quer saber? Aí eu vou me poupar mesmo. Aí você estava em 3 ministérios, você fala, não, eu vou ficar só com um. Aí você fica só com um. E a gente vai nessa, achando que a gente está abafando, achando que a gente está indo no caminho certo. Aí daqui a pouco você só estava com um, aí daqui a pouco você está indiferente, e você vai se esfriando, você está achando que você está fazendo tudo certo, e vai se distanciando. É isso que está acontecendo, e a gente não percebe, e vamos acontecendo, e vamos nessa. Poups, foi eu que apaguei aqui, foi, né? E às vezes a gente, por causa disso, a igreja, de forma geral, a igreja está muito cheia do poder de Deus, mas pouca glória, pouca manifestação. Mas por quê, Rodrigo? Porque o poder, sem ele transformar em ação de doação, não significa mais. É muito Jesus e pouco Cristo. É meio doida essa frase, mas é isso aí.
Às vezes a igreja, de forma geral, eu e você, a gente está com muito de Jesus, a gente ora, a gente jejua, a gente sobe o monte, aleluia, faz parte, glória a Deus, faz sim. Mas está com pouco de Jesus, porque eu só estou olhando nele, na minha direção, porque ele é meu pai, ele tem que me abençoar, e é o desejo dele fazer isso, sim. E a gente fica dependente do Jesus que nos abençoa e não consegue perceber o entendimento do Cristo que a gente precisa revelar. E quer ver uma coisa que acontece pra caramba? Eu vou falar uma coisa para você, lá na sua casa. Eu queria até pedir a galera do louvor, se pode ir subindo aí? Lá na sua casa, vai comigo a esse lugar agora aqui. Lá na sua casa tem um armário de roupa e tem aquela parte de cima do guarda-roupa, sabe? Lá na parte de cima desse guarda-roupa, tem algumas coisas que estão guardadas lá, que estão sofrendo crise de identidade, como a gente sofre crise de identidade na vida cristã, porque a gente se diz o cristão, mas a gente revela só Jesus, esquece de revelar o Cristo. E lá em cima do seu guarda-roupa, lá naquela parte de cima, naquele quarto, lá tem algumas coisas que também estão em crise de identidade. Não serviram para o propósito completo. Lá tem, certamente tem, porque lá na minha casa também tem. Tem um cobertor que nunca cobriu ninguém. Lá na sua casa, naquele quarto, talvez tenha lá um jogo de taças que você ganhou há anos atrás, que nunca serviu uma água ou um refrigerante, um suco ou um vinho para alguém. Ele nunca serviu para você celebrar a amizade com alguém. Lá talvez tenha aquela louça que você ganhou de sua avó, que nunca comemorou um aniversário de casamento com você e sua esposa, ou você e seu esposo. Está lá, está intocado, está preservado. Está no poupe-se. Está sendo poupado. Para quê? O plano de Deus para nós, meu irmão, é que a gente se dê. Ah, Rodrigo, mas aí... E a gente entra nessa crise, porque se a gente colocar a taça no uso, vai quebrar. Vai arranhar, sim. Se a gente colocar, meu irmão, aquele cobertor, ele não vai ficar tão novo. Cara, mas o cobertor foi feito para cobrir. Ele não foi feito para ficar em cima do armário, sendo guardado por décadas, porque a sua avó lhe deu. Ele foi feito para ser útil. Da mesma forma que eu e você fomos feitos para ser úteis na vida de alguém. Não adianta a gente só ser cheio do poder e não tocar alguém. Meu irmão, aquela taça que tem lá na sua casa, que eu falei aqui, talvez eu fiquei com uma 10 anos na minha casa, que eu ganhei no meu aniversário de casamento, nunca usamos. Eu pensei, na hora que eu estava refletindo sobre isso, foi direto na minha cabeça. Cara, eu já tinha mais de 10 anos de casado, eu nunca tomei, eu não bebo vinho, mas eu nunca tomei uma água com a Aline naquela taça. É uma taça de cristal, que não serve para nada. Não está tocando a vida de ninguém, não está adiantando nada ela existir. Você percebe? E muitas das vezes a gente fica assim, cara, mas como é que eu vou botar essas coisas no uso? Como é que eu vou dar uma coisa? E eu li uma coisa essa semana que eu lembrei quando Paulo fala que ele carregava no corpo as marcas de Cristo. É isso aí. É carregar no nosso corpo as marcas de Cristo. Carregar na sua casa, meu irmão, aquele cobertor lá, se ele tivesse sendo Cristo, tocando vida de alguém, teria uma marca nele lá. Alguém vai passar ele errado, vai rasgar, vai prender em algum lugar. Mas ele está servindo para o que ele foi criado. A gente vem aqui e ora, Deus dá a você um carro novo. Eu falo isso porque eu já fui, agora eu já me libertei, mas eu já fui tão tentado.
Seu filho não pode comer um picolé no seu carro novo, lá dentro. Por quê? Porque agora ele é mais importante do que a comunhão com o seu filho, porque vai sujar, vai gerar uma marca. Mas se ele foi feito para servir, se você orou e ele te deu, coloque ele a serviço de Cristo. Eu já vivi essas experiências com meu pai, porque a gente tinha uma 147 há muitos anos atrás. E ele colocava essa 147 a serviço de Cristo. E bem, porque dava 12 cabeças na 147. Não é verdade, meu pai? Eu já vim pendurado na mala, eu e mais meu primo do lado, a mala aberta, chovia beça. Estava a serviço do reino. Ah, Rodrigo, mas ela estava novinha? Não estava, não. Estava com as marcas de Cristo. Pegou isso aí. Deus deu a você coisas, meu irmão, para você tocar a vida de alguém. A sua vida precisa tocar a vida de alguém. Qual foi a última vez que você orou a Deus e não pediu nada para você? Não levanta a sua mão. Talvez a maioria de nós não possa. Porque a gente está o tempo todo olhando para nós e olhando o Jesus Redentor e Salvador cheio de poder. E a gente está esquecendo de revelar o Jesus Cristo através da nossa vida. João fala lá, pô, se você está bem, cara, se você pode ajudar alguém e você não ajuda, como é que pode estar o amor de Deus em você? E eu acho que isso sacode o nosso coração. Porque o tempo todo a gente quer ser abençoado em tudo e continua ouvindo poups. Poups. Deus sabe do meu coração, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para você. Eu já vim algumas vezes, e não poucas, muitas, que talvez a gente tinha um encontro aqui no sábado da juventude, ou uma reunião lá em Bom Sucesso, de pastores, e eu escutava no meu coração, você fala, pô, Rodrigo, você já trabalha tanto, cara, não se envolve mais com essa coisa não, porque você já está fazendo coisa dessa, e a gente acha que a gente é alguma coisa, sabe? Não vai não. E a gente fica assim. Eu louvo a Deus porque na maioria das vezes eu vim, às vezes contra a minha própria vontade, chega aqui, Deus transforma tudo. Mas eu pensando nisso, Rodrigo, mas aí você vai ficar longe da sua esposa, dos seus filhos. Eu sei. Mas isso que está sendo gerado neles também é a marca de Cristo. Eles estão aprendendo a dividir a vida deles, o pai deles, a mãe deles, com a igreja, com você, com outros. Meu irmão, se você está pedindo um casamento abençoado, um marido abençoado, você não casou, você está orando, não guarda ele para você não, coloca ele para dividir com a gente aqui. Essa semana a gente teve uma experiência tão legal, fomos na casa de uns amigos, rolou uma pizza. Eu não sei fazer pizza, mas eu gosto de comer. Era ele à disposição do todo, podia ter comido pizza sozinho, eles lá, não, mas resolveu compartilhar. Percebe? Se Deus deu a você qualquer coisa, não guarda não bota no poupe-se não, porque senão a gente entra nesse negócio, não vai gastar. A última coisa que eu quero dizer para você a gente falou aqui que nós somos o corpo de Cristo como igreja, sim ou não?
Você crê nisso? Totalmente? Você faz parte disso? Vou lembrar você, a gente não associa uma coisa a outra, mas eu vou lembrar a você uma declaração que o próprio Jesus disse. O pastor André citou ela aqui hoje. Quando ele está participando da ceia, ele parte os elementos e ele fala o quê? Olha, toma do pão, esse é o meu, que é dado por vós. E você é o que mesmo? Será que essa frase, essa afirmativa de Jesus só serve para o corpo físico dele? Ou serve para você também e para mim, como corpo? Percebe isso aí? A gente precisa entender. Meu irmão, você consegue imaginar se a gente sair daqui e amanhã resolvemos fazer uma oração de manhã, falar assim: Senhor, eu vou acordar hoje, vou sair da minha casa, quem é que eu vou abençoar hoje? Quem é que o Senhor quer que eu vá lá e dê uma ligação, dê um abraço? A que vida o Senhor quer que eu oferte? A quem é o desempregado que eu vou dar um jeito, vou tentar fazer umas ligações para arrumar um emprego? Quem é? Se cada um de nós fizesse isso, a gente estaria vivendo uma realidade diferente enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, sabe? Eu vou pular isso aqui. Quem você tem revelado? Eu já contei esse testemunho e esse pensamento já passou pela minha cabeça e pela cabeça da Aline algumas vezes. Você sabe que a gente faz um projeto chamado Novo Caminhar aqui na igreja, que a gente já vem com ele há mais de 20 anos, que tem o objetivo de levar jovens que não conhecem a Jesus, não são da igreja, para um acampamento no final de semana e apresentar o Jesus Redentor e também o Cristo que morreu por eles naquele final de semana. E quantas vezes eu já falei no meu coração assim, falei assim, mano, eu não vou fazer mais não, porque dá um trabalho danado e a gente se esforça e a gente gasta muito dinheiro. E a gente já fez isso, eu já fiz essa oração algumas vezes, e a gente já conversou sobre isso algumas vezes. E Deus acaba falando para mim assim, Rodrigo, cara, você não vai fazer, então vai fazer o quê? Vai ficar em casa no final de semana, é isso? Tem um monte de gente lá que precisa ouvir de mim. Tem um monte de gente lá, cara, que se você não for, se esse encontro não acontecer, eles não vão me conhecer. E aí, a gente vai, e da última vez que a gente foi, das duas últimas, sei lá, batizamos um montão de jovens. E quando acaba aquele acampamento, a gente está destruído fisicamente. Mas eu consigo, Deus, dizer, não só para mim, para aquela equipe que eu não consigo fazer nada sozinho. Para aquela turma que está lá. Viu? Valeu a pena. Valeu a pena qualquer grana que você tivesse investido. Valeu a pena as horas de sono que você não dormiu. Valeu a pena a turma chata que a gente atura lá. Valeu a pena os jovens que dão trabalho. Valeu a pena. E você? Quem você tem revelado? Vou aproveitar a sacola da pregação de hoje de manhã, que foi muito legal. E aí? O que você vai fazer com isso que está depositado dentro de você agora? Você tem uma escolha. Voltar para sua casa e olhar aquele guarda-roupa lá
e olhar aquele sapato que não calçou ninguém, aquele cobertor que não cobriu ninguém, aquele agasalho que a gente guarda só para ocasiões especiais, enquanto talvez tenha alguém perto de você com frio. É uma escolha. O que Deus colocou no meu coração, meu irmão, era só essa saculejo que a gente precisa acontecer na nossa fé, de que a gente não precisa somente celebrar ao Jesus Redentor e que cuida de nós, e Ele é verdade, Ele diz, não se preocupe com essas coisas, eu sei que vocês precisam de todas elas, mas busque em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a justiça. E a justiça a gente entende como algo complexo. Eu custei entender esse negócio. E a justiça de Deus, meu irmão, é que alguém que talvez esteja passando alguma necessidade, é justo que ele não passe, porque Deus o ama igual ama você. Vai lá e pratica essa justiça. E tem muitos outros exemplos que eu poderia dar a você. Eu queria convidar você a ficar de pé. Talvez a gente esteja com o Pops ligado. Ah, cara, eu não quero gastar minha vida não, Rodrigo. Meu irmão, o senhor não sabe o quanto que eu estou falando para você isso aqui. E o quanto esse negócio corta dentro de mim. Porque eu sou tentado igual você. E eu não vou nem chamar você, se você quiser vir. A gente vai cantar uma canção. Eu não vou fazer um apelo, não. Não perceba essa direção. Mas eu queria só que você tivesse liberdade. Se você achar que é legal, você fala assim, cara, Senhor, eu tô ligado só no Jesus, o Redentor e o Salvador. Estou esquecendo do Jesus, o Cristo, de revelar Ele. E eu quero colocar isso na minha vida. Meu irmão, não é de hoje para amanhã, não é de uma hora para outra, mas começa. Começa a fazer algo. Sai do seu lugar, a gente vai orar junto aqui. Eu não quero nem orar por você, porque eu também precisava estar aqui embaixo. A gente precisa revelar o Jesus, o Cristo, aquele que dá a vida pelos irmãos. Esse é o plano dele para nós.